Vamos lá, galera, bora para informações do Flamengo aí. O Flamengo segue firme no mercado. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Barãozeira, o nosso canal. Deixa aquele like, dá aquela moral para nós aí se inscrevendo. Vamos de informações aqui do nosso Malvadão, que no domingo já vai enfrentar aí a Portuguesa no Campeonato Carioca, beleza? Então vamos ver que a galera aqui do Tá Na Área e companhia vai estar falando sobre esse Malvadão, tá? Você, rubro-negro, seja muito bem-vindo, e você, anti-rubro-negro, seja muito bem-vindo também. Prepara que esse ano o Flamengo vem forte, hein? Bora acompanhar. Mercado de contratações e negociações do futebol brasileiro nessa temporada. Thiago Lima, nosso Noel, já está ao vivo com a gente aqui no Tá Na Área para trazer o lado rubro-negro, né, Noel? Porque a Rafa já trouxe, ouvimos também o Pedro Lourenço, deixando claro, pelo menos ele disse que não tinha proposta, mas no final encerrou dizendo que o Cruzeiro conta com Caio Jorge. Mas houve, sim, mais uma tentativa do Flamengo de trazer o Caio Jorge e mais uma negativa até aqui, amigo. Boa noite para você. Boa noite, Camila, Ana, Raed, Losete, todo mundo que está na área aqui com a gente. De fato, houve sim mais uma proposta. O Flamengo já tinha tentado Caio Jorge algumas vezes, já tinham dito, o Cruzeiro já tinha batido o martelo, o Flamengo também, então não vamos... Morreu o assunto, mas o Flamengo está insistindo, fez uma nova proposta para o Cruzeiro, mas também não chegou nem perto dos valores que o Cruzeiro está pedindo, né? O Cruzeiro está pedindo 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge, para começar a aceitar conversar sobre negociar o Caio Jorge, ele que foi o artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, grande destaque, junto até com a Arrascaeta, né, da temporada passada. O Flamengo está mirando em nomes fortes, né, no mercado para reforçar o elenco, como o Gabriel Brazão também do Santos, o Vitão, que conseguiu, o Flamengo conseguiu contratar, é o primeiro reforço para 2026, mas os outros alvos são alvos complexos, jogadores grandes com contratos. Então, assim, tá complicado e o Flamengo está insistindo. Tentou o Caio Jorge. Lembrando, assim, o Flamengo fez uma primeira proposta pelo Caio Jorge para o Cruzeiro. Não foi no papel, né? Foi de conversa. Uma proposta que poderia chegar a 30 milhões, o Cruzeiro não quis. Aí o Flamengo ofereceu depois 24 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha, que na visão do Flamengo tem um valor de mercado ali de 8 milhões de euros, então já seria uma proposta de 32. O Cruzeiro também não quis e agora o Flamengo formalizou uma 100%, né? 30 milhões de euros, dinheiro na mesa, todo cash ali, mas o Cruzeiro também não quis abrir negociação, o Cruzeiro segue insistindo com 50. Não sei se o Flamengo vai chegar a esse valor todo, mas eu acho que o Flamengo ainda vai insistir mais um pouco aí no Caio Jorge. Lembrando que o Flamengo não insistiu no Tati Castellanos, que era o alvo que o Flamengo queria também da Lazio, e o Flamengo, por não insistir, perdeu esse jogador, né? O West Ham contratou ele por cerca de 30 milhões de euros, que é o valor que o Flamengo ofereceu no Caio Jorge. No caso do Caio Jorge, o Cruzeiro está, pelo menos até aqui, pontuando quase o dobro, né? A gente está falando de um valor de 50 milhões até aqui, que é o que o Cruzeiro aceitaria negociar o Caio Jorge, está no seu direito. A gente está falando do artilheiro do Brasileirão da última temporada, enfim, do principal jogador. Agora, do lado rubro-negro, Losete, dá até para entender as quantias que o Flamengo está pensando em liberar para ter esse jogador. A gente está falando de uma posição que, nas últimas janelas, o Flamengo investiu menos, tentou algumas novidades, né? Trouxe o Juninho, que era um jogador menos conhecido, e não foi aquilo que o Flamengo precisava para essa posição, considerando que tem ainda o Pedro no elenco, né? Eu acho que está todo mundo certo nessa história, né? O Flamengo identificou um grande jogador, tem orçamento para isso, tem receita para isso, demonstrou que tem muito dinheiro para contratar, escolheu. Está falando com o Cruzeiro, está oferecendo ao Cruzeiro, não dá nem para dizer, olha, o Flamengo está tentando convencer o jogador, ou pelo menos ninguém informou e noticiou isso ainda, né? Não estou dizendo que não acontece, mas o Flamengo, nada sugere que o Flamengo tenha feito, olha, Caio Jorge, vamos conversar primeiro, depois que você estiver convencido a vir para cá, a gente vai lá no Cruzeiro, você ajuda a gente a pressionar, uma estratégia absurdamente conhecida e repetida no futebol mundial, não só no brasileiro. Ele está oferecendo ao Cruzeiro, que está recusando, porque também tem dinheiro, porque também tem um dono interessado em melhorar o que fez em 2025 e para melhorar o que fez em 2025 é absolutamente essencial manter o Caio Jorge no time. Ele foi o melhor atacante do futebol brasileiro no ano passado, o melhor jogador foi o Arrascaeta, o melhor atacante foi o Caio Jorge, não é pouco, porque a gente tem grandes atacantes jogando por aqui. Ele conseguiu um destaque imenso, acho que é até um desafio da nova comissão técnica chefiada pelo Tite extrair de novo do Caio Jorge o que o Leonardo Jardim conseguiu desde que chegou, porque o salto que ele deu foi imenso. E assim, o Flamengo vai oferecer, o Cruzeiro vai recusar.
E acho que está tudo certo. Está todo mundo fazendo o que eu entendo. Eu faria. Se eu fosse o Flamengo, Sim. eu tentaria o Caio Jorge. Se eu fosse o Cruzeiro, eu recusaria a proposta. A gente está falando de um potencial de jogador que movimenta milhões e que é natural que os clubes que têm esse poder aquisitivo façam essa disputa, né, Ana? Porque a gente está falando, o Losetti destacou muito bem, do potencial que o Caio Jorge já mostrou no ano passado e que a gente tem aí expectativas agora com o novo comando técnico também, né? Com o Tite e agora com a chegada do Gerson no Cruzeiro, por exemplo. Concordo muito com o que o Ale disse, né? Tá todo mundo certo nessa história. Agora, o Flamengo precisa de um reserva para o Pedro ou um titular. Ficou muito claro isso. Até pelas preferências do Felipe Luiz. Independentemente do Pedro estar 100% ou não, ele precisa de um jogador para aquela posição. E com esse dinheiro todo que o Flamengo tem, ele pode ir para o mercado procurar praticamente quem ele quiser. E de quebra, na negociação com o Caio Jorge, ele enfraquece um rival e reforça, né? Eu acho que tem um pacote muito completo do interesse do Flamengo agora. Com esse dinheiro também, o Cruzeiro fechou a porta, vai olhar o mercado, né? Não fica esperando muito. Algumas oportunidades vão aparecer. Eu acho que isso que é um pouco interessante. Eu acho que o Flamengo tem que ir atrás, ele precisa dessa posição. Acho que são poucas as coisas que o Flamengo precisa para a temporada. Acho que está perdendo muito tempo para contratar goleiro. Ele precisa de goleiro para reserva do Rossi, para disputar a titularidade, não importa, mas ele precisa de goleiro e ele precisa decidir essa questão do 9, assim, é muito pouco que falta dentro do Flamengo, e o Flamengo precisa dessa posição. Agora, o Cruzeiro está no direito de negar, de não aceitar, né? A gente já falou bastante sobre isso, agora, eu insisto, eu acho que com esse dinheiro, o Flamengo tem criatividade suficiente para encerrar essa novela e ir atrás de outros nomes. Mais uma negativa hoje do Cruzeiro, é a notícia dessa quinta-feira. A recente proposta do Flamengo também foi negada. O Cruzeiro não quer conversar com menos de 50 milhões. Da apuração do Cruzeiro, ouvimos a Rafa Potter, mas no GE. Globo também atualizações dão conta de que o Pedrinho também quer conversar com o jogador, talvez ofereça um aumento de salário, uma renovação para valorizá-lo ainda mais dentro do Cruzeiro, mas enfim, continuamos observando essas negociações entre Flamengo e Cruzeiro. Flamengo que nessa janela, né, Noel, a gente tem falado sobre algumas questões pontuais, a Ana trouxe bem posições que são importantes para o Flamengo olhar o mercado, mas também está muito preocupado nessa janela também não perder alguns dos seus jogadores, principalmente os titulares, né? Alguns são jogadores que estão negociáveis, alguns já saíram, mas todos que não estão exatamente nos planos do Felipe para essa temporada, né? Exatamente, Camila. O Flamengo já saiu 6 jogadores, já saíram do Flamengo. Dos titulares mesmo, o Flamengo está dizendo internamente que ele não vende ninguém. Não adianta insistir, ele está tipo o Cruzeiro fazendo o que está fazendo com o Flamengo. Quem tem interesse, e de fato tem, né? Por exemplo, 4 jogadores recentemente foram cobiçados pelo Flamengo, jogadores do Flamengo, né? O Carrascal, os 2 zagueiros, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, e o Arrascaeta também. O Léo Ortiz, por exemplo, o clube do Catar veio para tentar a contratação dele nessa janela. O Flamengo já avisou que não vende. Ano passado, o RB Leipzig, da Alemanha, tentou também, chegou a oferecer 100 milhões de reais, o Flamengo não quis. O Léo Pereira, por exemplo, está despertando interesse de outros clubes. O West Ham da Inglaterra já fez uma sondagem, o Flamengo também já informou que não negocia. No caso do Carrascal, foi o Olympique de Marseille da França, também já fez sondagem. Também o Flamengo não negocia. E no caso do Arrascaeta, foi ano passado, na segunda janela também, que o Cruz Azul tentou. E o Flamengo está segurando sim e tentando fazer com que não perca um titular de uma temporada para outra, né? Algo que não acontece, é muito raro no Flamengo, nos últimos 10 anos não aconteceu, por exemplo. Se a gente pegar o Flamengo do ano passado, os titulares, ele perdeu de uma temporada para outra, não no início do ano, mas perdeu ao longo do ano o Wesley e o Gerson, né? Inclusive, foram 2 baixas importantes ali do lado direito do Flamengo. Esse ano ele vai tentar esse desafio de não perder ninguém e, a princípio, está fechando a porta na cara de todo mundo. A gente tem até a ilustração com as 6 saídas do Flamengo, né, para mostrar justamente o que o Noel falou pra gente. São jogadores que não são titulares e que estavam aí mesmo para poderem ser negociados e foram, né? Matheus Cunha, o Cleiton, o Pablo, o Vinha, o Carlinhos e o Juninho. O Vinha, inclusive, que hoje já foi anunciado pelo River Plate. Não, esse aí é o Pablo Lúcio da base, é o outro Pablo, zagueiro. É o Pablo zagueiro, que nem chegou a jogar, né, desde que voltou ao Flamengo, porque teve uma sequência de lesões, depois também Pablo zagueiro olhou e não falou, foi nossa, relacionado. como eu tô novinho, rejuvenesci, vou subir meu valor agora, meu passe. Pô. Deram uma melhorada ali no Pablo, mas enfim, outro jogador do Flamengo que negociado porque não estava nos planos do Felipe para essa temporada. Algo importante, né, Raed? Pensando justamente o que o Noel trouxe nos últimos 10 anos,
sempre houve perdas. É claro que há, em alguns momentos, a gente está falando de interesses e clubes que fizeram propostas, mas abaixo da multa rescisória. A gente sempre lembra que existe uma possibilidade dos clubes pagarem a multa rescisória e levarem jogadores, e aí é muito difícil do clube conseguir mantê-los nessa situação. Não é o caso do rubro-negro, pelo menos até aqui, mas o que chegou de proposta, o Flamengo conseguiu recusar, conseguiu convencer os seus jogadores a permanecer e não perder nada de fundamental desse elenco para o trabalho do Felipe, que já começa nessa temporada. A tal da multa rescisória foi o que fez o Zenit vir aqui tirar o Gerson do Flamengo, mesmo o Flamengo tentando segurar o Gerson, ele optou por ir para o Zenit. Agora, sondagem do Catar, sondagem do time mexicano, com todo respeito, fica no Flamengo que é melhor. Tem uma da Lazio também, acho que foi pelo Léo Pereira, né, Noel? Não, do Léo Pereira foi o West Ham. Foi o West Ham, foi Premier League, então... Aí mexe com o sonho do jogador. Tem o sonho de jogar na principal liga do mundo. Aí você começa a discutir agora. O Clube do Catar vem aqui para oferecer dinheiro para Léo Ortiz, Clube do México para Arrascaeta. Fica no Flamengo, tem tudo. O time que conquistou Brasileiro, Libertadores, fez a final do Intercontinental. É um time que briga por título o ano inteiro e tem idolatria da torcida. O West Ham na zona do rebaixamento do Campeonato Inglês. Pode ser que não seja mais Premier League na próxima temporada. Mas é Championship que tem uma certa diferença. Mas a gente está falando de uma janela que não é a principal de contratações, né? Pensando no que o Flamengo tem feito nos últimos anos, tem investido mais, gastado mais na janela de meio de temporada, né? Que é a janela de meio de ano, mas já é um cenário diferente, até tendo em vista que foi o último ano, né? Um ano muito vencedor, conquista 2 dos principais títulos que disputou, falando de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, já começa a temporada com uma expectativa de disputa de títulos no próximo mês aí. E aí o cenário já passa a ser diferente. Precisa de algumas peças, a Ana falou do atacante, do goleiro reserva, mas mais para reserva, porque a prioridade nesse momento me parece do Felipe manter um elenco que ele já fez muito vencedor na última temporada, né? Não, e todas as contratações agora desse janeiro, nesse novo calendário, é para resolver o problema da reta final do ano passado, não é... Né, assim, pensando nessa temporada. E até se você pensar em janela de Europa, para você trazer gente de volta, não é o melhor momento, né? Assim, tem gente que ainda está em meio de contrato, em meio de temporada. Então, essa janela é mais para resolver pequenos grandes problemas da reta final da temporada passada, que foi ontem, terminou ontem, do que aquela grande janela. E, assim, é isso, né? Os clubes também estão entendendo como é que vai ser esse segundo ano de janela no meio do ano, com parada, né? No meio do ano, perdão, com essa parada agora para a Copa do Mundo. Eu acho que a gente viu times que negligenciaram o primeiro semestre do ano passado e depois não conseguiram correr atrás, como foi o caso do Botafogo, né, que começou a pensar no futebol lá para abril, aí quando foi ver, estava atrasado. Esse ano nem tem essa opção, né? Não, o Brasileirão tem, já começa 28 de janeiro. Então, mas continua negligenciando. Botafogo. Pelo menos, contratou técnico, pelo menos. Não, mas eu acho que para começar o campeonato, não teremos grandes movimentações. Assim, acho que são movimentações mais assertivas. Vai precisar vai um atacante, vai atrás de um atacante, é um zagueiro. Acho que vai ter uma análise aí de mercado nesse primeiro semestre, mesmo com os campeonatos grandes começando, né? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo terminou a temporada dia 17 de dezembro, né? Foi o último jogo da Copa Intercontinental. É uma temporada de aprendizado. De adaptação, né? De adaptação. Ontem eu falei isso aqui no Tá Na Área. 14 dos 20 clubes da Série A mantiveram os técnicos. Isso aí já mostra que o pessoal pensando um pouquinho diferente. Agora, a notícia ruim de todo mundo saber a condição financeira do Flamengo, é o preço. Pro Flamengo é essa, né? Olha, quero contratar um jogador seu. Com tanto dinheiro que você tem, amigo... 3 vezes você quer mais. Você quer me pagar 30? Não, pode me pagar 200. É que nem casamento, né? É verdade. A maquiagem pro casamento é diferente do valor da maquiagem pro dia a dia. Você vai uma festa, você é madrinha, custa X. Você é a noiva, 5X. Então, o Flamengo tá vivendo no casamento. Mais ou menos. Falou a palavra. Quando fala a palavra casamento, encarece. Quando fala a palavra Flamengo, encarece também. Isso aí. No mercado, adversário no mercado de contratações do rubro-negro. A gente continua acompanhando, Noel, justamente porque a gente está de olho nessas saídas e principalmente nesse foco do Felipe, do Flamengo, de manter os seus titulares, não negociar nenhum dos seus titulares, mas tem essas posições que o Flamengo está de olho. Você imagina alguma coisa, além do Caio Jorge, que a gente está noticiando, existe alguma movimentação que ainda não tem apuração de nomes, mas que pode ter uma confirmação até a estreia do Brasileiro em janeiro, ou talvez fiquem mesmo para o meio da temporada?
Então, Camila, deixa eu só comentar, o Losetti Claro. foi feliz no comentário dele, né? O Flamengo jogou uma responsabilidade para os seus próprios ombros, né? Em relação a dizer a receita. O Flamengo, obviamente, disse teve 2 bilhões de receita e o presidente BAP falou, ninguém pode gastar mais que o Flamengo numa janela. Então, assim, ele está jogando uma responsabilidade grande em cima dele e o Cruzeiro, que acabou de contratar o Gerson, sendo a maior contratação do futebol brasileiro, olha o que o Flamengo vai ter como peso nos ombros, né? Que, como o presidente falou, ninguém pode gastar mais que o Flamengo vai ter que investir pesado, inclusive dentro dessa própria janela. Mas, enfim, você falando de opções, o Flamengo tinha 3 prioridades no mercado. Um zagueiro, acertou com o Vitão, resolvido. Falta um goleiro, que ele está tentando ainda o Gabriel Brazão do Santos, tá difícil. E um atacante, que ele está tentando o Caio Jorge também, tá difícil. São negociações difíceis, mas assim, obviamente ele está atento ao mercado. E aí, surgindo uma oportunidade ou outra, como é o caso do... Não é uma prioridade no Flamengo, o Flamengo está muito bem servido de volantes no meio campo, inclusive com o Jorginho, o Pulgar, o Saúl, jogadores grandes, assim, a gente pode dizer. Mas tem uma negociação que o São Paulo demonstrou interesse no Alan, né, do Flamengo, e o Flamengo demonstrou interesse no Marcos Antônio, do São Paulo. Mas é um jogador que também foi destaque no São Paulo e também não seria uma negociação simples. A princípio, são as 3 posições. Zagueiro já resolvido, o Flamengo ainda precisa de um goleiro e precisa de um atacante. Mas outras opções ali no mercado, se pintar, né, vamos dizer assim, como o Marcos Antônio no caso de volante, o Flamengo obviamente vai fazer, não vai deixar de fazer. Tá certo. Thiago Lima, obrigada pelas informações. Galera, então é isso aí, mano. O Flamengo ainda segue no mercado aí em busca de um substituto ou um companheiro pro Pedro, né? Já que o Pedro fica bastante machucado aí. Vamos torcer que o Flamengo aí consiga um ótimo atacante e bons reforços, né? A temporada já tá começando, hein? Fiquem ligados, ainda hoje tem vídeo sobre o primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Carioca. Tamo junto, é nóis, aquele abraço e valeu, galera!